Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3. Aliás, vamos começar pelo Gênesis 2. A gente vai ler o 2, um versículo do 2 e um versículo do 3. Tá? Gênesis 2, versículo 16, irmão. Gênesis 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E ordenou, Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora no capítulo 3, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Vamos orar, irmão. Deus nos abençoe. Senhor, estamos aqui num culto, Senhor, também, porque também é um culto, uma reunião de adoração, de louvor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pelo sangue de Jesus, seu Filho, as nossas faltas, e nos conceda neste momento, nessa oportunidade tão preciosa, Senhor, o privilégio de conhecer um pouco mais a sua palavra, de sermos edificados, fortalecidos no Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, abençoa-nos no estudo dessas doutrinas e abençoa os nossos irmãos que estão estudando conosco. Em Cristo Jesus, nós oramos assim, ó Deus, que o Senhor nos guie, nos instrua, nos mostre a tua verdade, nos faça te conhecer, te amar e te servir cada vez mais em Cristo. Oramos e agradecemos. Amém. E amém. Amém. Vou fazer uma revisão breve do que nós
já estudamos aqui. Nós passamos aí um mês, mais ou menos, sem fazer os nossos estudos. Estamos voltando agora. E, como eu falei para os irmãos, né, desde o início, a nossa confissão ela segue uma ordem bastante lógica, né? Então, se nós olharmos aí, eu convido para nós olharmos aí o sumário rapidinho, só para a gente ter uma visão geral. Nós sabemos onde é que nós estamos nesse momento. Então, a base das nossas doutrinas, da nossa fé, é as Sagradas Escrituras. São as Sagradas Escrituras, capítulo 1, nós estudamos que é a Palavra de Deus Santíssima. Aí nós vimos que a principal doutrina é Deus, e que essa doutrina ela permeia todas as doutrinas que nós estamos estudando. E existe o capítulo, então, 2, que trata da doutrina de Deus propriamente dita, né? Então nós vimos que Deus, os atributos divinos de soberania, poder, santidade, sabedoria, e vimos também que é um Deus único que subsiste em 3 pessoas, da doutrina da Trindade, né? Aí nós vimos, dentro da doutrina de Deus, que Ele é absolutamente soberano. A nossa confissão se divide, então, na verdade, na base da nossa fé, que é a revelação bíblica, a principal doutrina que é Deus e a Santíssima Trindade, que vai permear todas as doutrinas, mas daí nós começamos a estudar, são 2 assuntos, na verdade, que nós vamos estudar na confissão. O assunto é Deus, né? Mas são 2 assuntos que nós podemos dividir em 2 partes. Primeiro, a pessoa de Deus e depois as obras de Deus, né? E sobre a pessoa de Deus é principalmente o capítulo 2 que vai tratar. Mas aí nós começamos a estudar sobre as obras de Deus. Só que antes de nós falarmos das obras de Deus propriamente ditas, nós estudamos sobre os decretos de Deus. Quer dizer que Deus, que é soberano, antes dele fazer todas as coisas, na verdade, ele não vai fazendo, reagindo aos acontecimentos, mas ele decreta tudo o que acontece, né? Então Deus é absolutamente soberano, de maneira que tudo que ocorre é porque ele decretou. Então nós vimos que existem as 3 obras de Deus, nós podemos assim colocar essencialmente a criação, a providência e a redenção, né? E aí nós já estudamos sobre a criação, capítulo 4, que Deus ele fez todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E acreditamos inclusive, né, que 6 dias literais. Nós vimos que esse Deus que criou tudo, ele governa e mantém, sustenta e dirige todas as coisas, que é a doutrina da providência. Então, nós ficamos até aqui, né? Nossa última aula foi sobre a doutrina da providência no mês de junho, né? Aí hoje estamos retornando em agosto. Mas agora nós vamos entrar, irmão, numa nova fase, um novo estudo, que é tratar realmente da outra grande obra de Deus. Então nós vimos a criação, nós vimos a providência, e agora nós vamos começar a estudar a doutrina da redenção, né, de que o homem precisa ser redimido. Quando nós dizemos que o homem precisa de redenção, né, redenção do pecado, e quem nos salva é Cristo Jesus. Então é por isso que nós vamos ter que falar, antes de tratar da cura, né, que é realmente a obra de Deus em Cristo, a nossa redenção, nós precisamos falar da doença, né, que é o pecado. Então essa aula de hoje, nós vamos estudar hoje o capítulo de número 6 da nossa confissão de fé. Eu tinha planejado estudar todo esse capítulo, bora ver se vai dar, né? Então, nesse capítulo 6, o título dele é sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. Aqui nós temos, por isso que eu fiz questão de ler, né, antes de nós iniciarmos, esse texto que nós lemos aqui de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro assim que é fundamental para nós entendermos toda a Escritura, né? A Escritura, em certo sentido, ela se divide em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3,
E a partir, na verdade, daí, do que ocorre no capítulo 3, aí nós temos o resto das Escrituras. Por quê? Porque a partir daí entra o pecado no capítulo 3 e desde então é a história da redenção, do que Deus vai fazer para redimir o homem. Então o homem é expulso do paraíso no capítulo 3 e no final da Bíblia, lá no final do Apocalipse, o homem volta a viver com Deus. Então ele é redimido, totalmente restaurado. Então toda a história bíblica, ela vai ser exatamente a história dessa promessa que está aí. Você pode observar comigo aí no capítulo 3, no versículo 15. De vez em quando eu leio aqui na nossa igreja, eu lembro esse versículo porque ele é chamado de, digamos assim, a primeira pregação do Evangelho, que diz assim: porém inimizade, 3,15, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui é a promessa que Deus faz. Deus é o primeiro que prega o Evangelho, né? Que anuncia essa promessa de que viria a semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Mas nós temos aqui então a verdade de que todo esse problema, essa crise que acontece aqui no capítulo 3, só Deus vai poder resolver, e que isso vai ser a fonte, a queda, né? A queda no pecado vai ser a fonte de todos os problemas que nós passamos na humanidade. E Deus já tinha prevenido o homem, colocou um teste, uma prova para o homem, que eu convido também para nós lermos aqui no capítulo 2, que eu iniciei, né? No versículo 16, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos aqui esse teste que Deus colocou e esse alerta de Deus. Deus falou claramente: não comam dessa árvore, se vocês comerem dela, vocês vão morrer, né? Então foi exatamente o que aconteceu. Então o homem foi e quebrou essa lei de Deus, e ele então, a partir daí, ele morre. O salário do pecado é a morte. Então entra a morte, mas Jesus é a vida, né? Ele vai dizer no Novo Testamento: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então o pecado é morte, mas Jesus é vida. Então hoje nós precisamos entender bem a natureza desse pecado, o que é o pecado e o que ele causa. Porque é importante nós notarmos que, se nós não compreendermos a gravidade, e esse é o ponto, a gravidade do pecado, da doença espiritual, nós não vamos valorizar o Salvador, não vamos entender, na verdade, a necessidade que nós temos do Salvador, né? É por causa do próprio pecado, o pecado da cegueira, que os homens acham que não precisam de Cristo. O pecado, ele, além de ser uma doença espiritual, eu digo no sentido espiritual, né? De uma grave, vamos dizer assim, destruição do homem, a quebra da relação do homem com Deus, o afastamento do que o homem tem de Deus, trazendo sobre si a maldição, a ira divina. Mas o pecado também obscurece, de maneira que o homem não percebe a gravidade disso. E só Deus para revelar, e Deus revela pela palavra, né? Então, mas enquanto o homem não compreende a gravidade, ele imagina assim que não precisa de Salvador. Ou se precisa, ele vai escolher um Salvador menor, né? Ele vai criar uma salvação que não é suficiente, que não vai salvá-lo devido à gravidade do seu pecado, né? Mas aí, pela misericórdia de Deus, nós oramos para que o Senhor nos deixe bem cientes, bem realmente, compreendamos realmente o que significa o pecado, para que cada vez mais nós possamos dar valor, amar e ser gratos à grande obra de Deus em Cristo Jesus. Então vamos para a lição. Aí no capítulo 6, o capítulo 6 da nossa confissão de fé, né?
Então, o título é sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. Vamos ver, nós temos aqui 5 parágrafos que eu gostaria de tratar nesta oportunidade. Diz o primeiro parágrafo, vamos ler então. Capítulo 6, sobre a queda do homem, o pecado e o castigo. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá? Então, primeiro parágrafo. Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa que seria para a vida, se ele a tivesse guardado, ou para a morte, se a desobedecesse. Entretanto, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Em seguida, esta seduziu Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei da sua criação e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido. O que Deus foi servido permitir este pecado deles, de acordo com seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então vamos por partes, vamos explicar isso aqui. A primeira coisa que aqui está escrito é o seguinte, que Deus criou o homem justo e perfeito. Então Deus não criou o homem pecador. E Deus não é o autor do pecado, não é o autor do mal, não é o autor do que é maligno, no sentido pecaminoso, né? Então ele cria um homem justo e perfeito. Você deve lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 1, sempre que vai falando da criação, ele diz assim, Deus viu que era bom, porque isso é próprio do que Deus faz, né? Então tudo que Deus faz é bom. Então o homem também não foi criado pecador, mas ele foi criado justo e perfeito. E outra coisa que o Senhor Deus fez, que a nossa confissão mostra aqui, e que a Bíblia, baseada realmente nas Escrituras, Ele deu uma lei justa que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Então é o que nós chamamos normalmente de, depois nós vamos explicar mais quando nós falamos das doutrinas do pacto, mas é o que nós chamamos de o pacto de obras. Então Deus fez um pacto com o homem, com Adão. Então, como nós lemos lá em Gênesis 2, 16, 17. Bora ler de novo? Foi o início, né, do nosso estudo. Gênesis 2, 16, 17, que diz assim, observe, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus mostrou para o homem, Deus colocou ali uma árvore chamada árvore do conhecimento e colocou um teste para o homem. Que a nossa confissão diz assim, Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa para a vida se ele tivesse guardado, ou seja, se ele guarda essa lei, ele iria viver. Ou para a morte se a desobedecesse. Se ele quebrasse a lei, então ele iria morrer. Então foi como um teste, um pacto baseado na obra, de o homem obedecer ou não àquela lei. Então, se ele não come, ele vive, ele é confirmado em vida e ele vive. Se ele desobedece, come, ele morre. É um teste, então. Nós vamos ler depois outros textos, mas aquele pacto de obras e aquele teste, na verdade, tinha Adão como primeiro homem e como nosso representante, de forma que o que Adão estava ali como nosso representante. Então, o que Adão fizesse iria repercutir para todos os seus descendentes, como nós vamos ver aqui, esse capítulo, ele mostrar também. Então, nós podemos crer que haveria
essa prova não seria eterna, podemos pensar, né, de que, pelos dados que nós temos, que isso não seria continuamente, mas que seria um período que o homem teria que passar por aquele teste, e que se ele não quebrasse, não pecasse contra Deus, então ele, toda a descendência, ele como representante, iriam viver, mas se ele quebrasse, ele e toda a sua descendência iriam morrer, como de fato aconteceu. Há um detalhe aqui, irmãos, que nós precisamos observar, que Deus criou o homem. Quando nós chegarmos na doutrina do livre-arbítrio, eu vou explicar isso melhor. Mas Deus criou o homem justo e perfeito. Ele deu uma lei justa para a vida se ele tivesse guardado. Ou seja, essa lei que Deus deu correspondia totalmente à natureza do homem, porque Deus não fez o homem pecador. Então ele podia ter cumprido aquela lei perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Diferente de nós hoje, né? Nós hoje temos já a natureza pecaminosa. Então o homem não foi criado assim. Então ele poderia ter cumprido essa lei. E a grande pergunta que realmente nós não vamos poder explicar de forma satisfatória é: como é possível um ser santo e justo, ou como diz aqui, justo e perfeito, cair no pecado, né? Isso nós não vamos poder explicar. E eu sinceramente acho que nem devemos tentar, né? Podemos especular um pouco e tudo, né? Mas a Bíblia não responde isso, né? Mas o fato é que a Bíblia mostra, apesar de não responder como é possível isso, mas a Bíblia mostra sim que ele poderia cair, como de fato caiu, né? Aí o que ocorre então é que de fato ele caiu. Aí a confissão vai colocar agora: entretanto o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, em seguida seduziu Adão, que sem qualquer compulsão deliberadamente transgrediram a lei da sua criação e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido. Então eles pecaram. Eles pecaram devido a uma tentação que eles passaram. Então o diabo, Satanás, este ser maligno que vai aparecer também por todas as escrituras como inimigo de Deus, inimigo do homem, que está em plena rebelião contra Deus e que vai prejudicar a vida humana por toda a história. Esse ser maligno entra no jardim do Éden e, usando ali a serpente, seduz primeiro Eva, que atende, e esta em seguida seduziu Eva, em seguida seduziu Adão. Então a astúcia da serpente para seduzir Eva, em seguida esta seduziu Adão. Então a Eva foi e levou para Adão o fruto proibido, e ele, sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediu a lei. Ou seja, ele não houve compulsão, não foi forçado a isso, ele, por vontade livre, foi e comeu do fruto, né? Seguiu a sua mulher. E aí então pecaram contra Deus. Um outro ponto que a confissão fala é que Deus foi servido permitir este pecado de acordo com seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, isso aqui está ligado ao que nós já estudamos sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, e um atributo específico em relação a isso aqui, que é a soberania de Deus. Quer dizer que Deus, ele decretou todas as coisas, né? Nós já estudamos isso. Então, inclusive, a queda e os pecados depois também ele decretou. Mas não que Deus seja, nós já estudamos também, né? O autor do pecado, ou aquele que tentou. Não. Isso também é um mistério para nós, mas nós podemos dizer que, ainda que Deus não seja o autor, e ainda que ele não tente ninguém, mas ele controla, ele decreta permitir o pecado, digamos, podemos dizer assim, né? De maneira que ele controla para que realmente as coisas aconteçam de acordo com o seu decreto, e sempre, essa é a ênfase da confissão aqui também, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então,
nós podemos observar aqui que Deus tem um propósito sempre sábio e santo, de acordo com seu conselho sábio e santo, e sempre resultará na glória de Deus, irmãos. Então, podemos crer que, inclusive, mesmo isso estava no propósito divino, né? Queria ler, então, 2 Coríntios 11:3. Vamos fazer a leitura aí? 2 Coríntios 11:3. Diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, aqui Paulo dizendo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também ele temia, porque esse é o trabalho não, né? É a obra maligna do diabo, a sedução. Então temos que ter cuidado, muito cuidado com a sedução. É isso que Paulo está dizendo aqui, que ele temia, né, em relação àquela igreja. Mas o ponto nosso aqui é que ele fez isso com Eva, né? Eu tenho sempre colocado os temazinhos, se quiser copiar, tá bom? Eu vou citar aqui. Então, o temazinho desse parágrafo: as circunstâncias, a natureza e o propósito do primeiro pecado. Né? Então, as circunstâncias, a natureza e o propósito do primeiro pecado. Circunstâncias, natureza e o propósito do primeiro pecado. Vamos passar para o segundo parágrafo neste momento. Então, o segundo parágrafo diz assim, segunda seção da Confissão de Fé, neste capítulo: nossos primeiros pais, por seus pecados, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecados e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Então, vamos explicar isso aqui. Vamos ler, antes de nós falarmos, é bom nós lermos dois textos aqui. Vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Essa é a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse é um texto bastante famoso que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então vejam, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler mais um texto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? Então, esse parágrafo ele diz assim, né? Nossos primeiros pais, por seus pecados, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Então, vamos ver aqui qual foi a consequência daquele pecado.
por seus pecados, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Então eles eram retos, eles foram criados retos, estavam andando em retidão e obediência a Deus, mas eles pecaram, nisso eles decaem da retidão, então eles desobedecem a Deus. Consequentemente, eles quebram a comunhão com Deus, porque Deus é santo, então Deus não pode ter comunhão com o pecado, então quebra a comunhão com Deus, eles são separados de Deus. O que ocorre então? E aí a confissão acrescenta, e por isso a morte veio, e a confissão acrescenta assim, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Ou seja, eles caem da retidão, eles perdem a comunhão com Deus, aí eles morrem. Por quê? Porque Deus é a fonte de vida, né? Então, se tem afastamento, eles morrem. E aí, nós neles, por quê? Porque eles são os nossos representantes. Então, aqui nós precisamos perceber que Adão era o nosso representante. Nós chamamos assim, muitas vezes se chama do representante federal, ou seja, ele está ali como alguém que diante de Deus nos representa. Há uma aliança que Deus propôs, o pacto de obras, e ele então, se ele quebra, como nosso representante, nós caímos nele. Então, tudo que aconteceu com Adão se relaciona a nós. Então, por isso que a confissão diz, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos, que é o que Paulo diz lá, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós nos tornamos mortos em pecados e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Então, o que aconteceu? Aconteceu com Adão, com Eva e acontece conosco. Por quê? Porque, a partir do momento que eles caem da retidão, perdem a comunhão com Deus, eles morrem, e aí as virtudes, a presença, a vida que vem de Deus se ausentando desse homem, ele morrendo, o que fica, o que vai ali estar presente e corromper toda a natureza, na verdade, é o pecado. Então o homem ele se tornou o quê? Pecador. O pecado contaminou todo o ser do homem. A confissão diz assim: todos nos tornamos mortos em pecados e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Então nós somos constituídos de duas partes, né? Conforme as escrituras mostram, nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos uma parte material e outra parte imaterial, né? Então o corpo, a alma, o corpo e o espírito. E o nosso ser, ele tem várias faculdades. Nós temos a inteligência, a mente, as emoções, os desejos, né? A consciência. Todas essas nossas faculdades, elas são as partes da alma e do corpo. Então, tanto a alma como o corpo são corrompidos, totalmente corrompidos pelo pecado. Ou seja, o pecado contamina tudo isso de maneira que isso se torna desordenado. O que nós queremos dizer? Esse aqui é a doutrina que nós também chamamos de depravação total. O homem se tornou totalmente depravado. O que significa que o homem se tornou tão mal, por exemplo, como um demônio, e tão mal como ele poderia se tornar? Não. Mas que o pecado, ele contaminou todas as partes. Então eu gosto de ilustrar assim, por exemplo, aqui nós estamos numa casa, né? Uma casa. Esse lugar aqui do culto não deixa de ser uma casa, né? E tem vários compartimentos. Como nossas casas, é como se o pecado ele contaminasse todos os ambientes. Então aquele quarto, aquela sala, aquela cozinha está tudo contaminado. Não estão tão sujos como poderiam, né? Mas estão contaminados. Então isso é a doutrina da depravação total, ou seja, que o pecado ele invadiu e ele contaminou tudo. Por isso que diz Jeremias 17, versículo 9:
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Então, o coração na Bíblia é o centro do ser, né? Então, o pecado contaminou o coração e contaminou todas as faculdades. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo foi afetado pelo pecado. A nossa mente se tornou corrompida, nós não entendemos as coisas de Deus. O pecado obscurece. Os desejos se tornaram desordenados, por isso que tem os vícios, todo tipo de coisa, né? A vontade se tornou escrava do pecado, né? E o corpo também foi afetado, por quê? Porque todas essas coisas afetam também as condições e as capacidades corporais. Então, tudo que nós imaginamos, a nossa consciência foi sendo abalada e obscurecida pelo pecado. Então, o pecado, ele contaminou todo o nosso ser. Então, em Adão aconteceu isso, né? É importante nós lermos Romanos 3, do 10 ao 19. Vamos ler? É bem interessante esse texto, onde Paulo ele pega vários versículos do Antigo Testamento e os une para mostrar essa doutrina de que o homem morreu, que o homem está corrompido, espiritualmente falando. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem conhecimento do pecado. Então, é o que Paulo diz aqui. Então, todos se extraviaram. Aí ele fala, né? Garganta, sepulcro aberto, a língua trata enganosamente, a boca está cheia de maldição, os pés são ligeiros para derramar o sangue, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o pecado afetou tudo, e a grande questão é que é interessante ele dizer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, versículo 11, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então a grande questão é que todos se tornaram opostos a Deus, inimigos de Deus, odiando a Deus e os seus caminhos, e todo ser do homem foi contaminado por essa coisa terrível, que é essa inimizade contra Deus. Deixa eu dar o tema então desse parágrafo. Se quiser anotar, pode anotar. Então, o tema desse parágrafo é a consequência do primeiro pecado sobre eles e a humanidade inteira, né? A consequência do primeiro pecado sobre Adão e Eva, podemos dizer assim, e sobre a humanidade inteira. A consequência foi essa, né? Então, decaíram da comunhão, perderam a comunhão, decaíram da retidão original, perderam a comunhão com Deus, e neles nós também, né? Então, desde a nossa concepção já vimos um pecado e estamos totalmente depravados. Terceiro parágrafo diz assim: sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária, sendo estes agora concebidos em pecado e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais, eternas,
a menos que o Senhor Jesus os liberte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler, irmão, Romanos 5,12, por favor. Leia comigo. Romanos 5,12. Diz a palavra do Senhor. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, mas a condenação para a condenação. Vou ler 16 de novo, porque eu li errado aqui. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então perceba que Paulo vai fazendo um paralelo entre Cristo e Adão. Por Adão veio o pecado e a morte sobre todos, porque Adão é representante. Por Cristo vem a salvação, a redenção, a justificação. Por Adão vem o pecado e a condenação, a morte e a condenação. Por Jesus vem a redenção. Então, um paralelo, né? Então, são dois representantes. Então, o que a confissão está dizendo aqui é que, sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus, vamos ler o parágrafo 3º, então, sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes, é uma palavra muito importante, de toda a humanidade, são representantes. A culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes que desde procedem por geração ordinária. Então aquela culpa, Adão pecou, nele nós pecamos, porque ele é o nosso representante. Então a culpa do pecado passou a todos os descendentes que desde procedem por geração ordinária, isto é, a todos nós, somos descendentes de Adão. Sendo estes agora concebidos em pecado, porque é a consequência, né? Então, se a culpa veio de Adão para nós já somos concebidos em pecado. Por natureza, somos filhos da ira, ou seja, o pecado nos leva à condenação. Isso está lá em Efésios 2,3, que Paulo nos diz assim, sendo filhos da ira, né? Escravos do pecado, ou seja, o pecado ele nos domina, nos escraviza, nós não temos como nos livrar dele por nós, sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte, e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, ou seja, o pecado ele traz a ira de Deus, a condenação eterna, e a todas nos sujeita à morte e nos traz todas as outras misérias espirituais, ou seja, poucas palavras aqui, a confissão mostra a tragédia que o pecado causou, né? Então, no sentido de quê? De que nós estamos sujeitos à morte, nós estamos sujeitos a todas as misérias espirituais. Aqui no campo espiritual, nossa relação com Deus foi quebrada, nós não temos amizade com Ele, nós também temos as consequências, as misérias temporais, ou seja, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós sofremos nessa vida.
São misérias dessa vida aqui. Então, espirituais, tudo que em relação a Deus, nossa relação com Deus, comunhão com Deus foi quebrada. Nós não temos a paz de Deus, não temos a vida de Deus. A todas as misérias temporais a que nós sofremos aqui, doença, morte, sofrimento, dor, angústia, tudo isso dessa vida aqui, desse tempo. E eternas, ou seja, quando a pessoa morre, ela vai para o inferno, né? Então, eu costumo dizer, para o inferno é eterno, né? Eu costumo dizer que esse capítulo, ele é o mais triste da confissão, esse parágrafo aqui. Então veja que é terrível. Olha, sendo estes agora concebidos em pecado, essa é a situação do homem. Por natureza, filhos da ira, ou seja, eles estão realmente destinados à ira, porque eles são concebidos em pecado. Não podem se livrar disso, o pecado os escraviza. Eles estão sujeitos à morte, podem morrer a qualquer momento. E a todas as outras misérias espirituais, ou seja, a comunhão deles quebrada com Deus, não tem nada de bênção, de comunhão com Deus, de paz de Deus, de esperança em Deus, temporais, sofrem nessa vida, doença, morte, velhice, tudo, e eternas, vão para o inferno. Agora, o parágrafo mais triste é o parágrafo que traz essa nota do Evangelho. Olha aí o que diz, né? A menos que o Senhor Jesus os liberte. Então é isso aí, entendeu? Por isso que a confissão quer fazer é mostrar o Evangelho. O Evangelho mostra o seguinte, que olha a nossa situação miserável, não podemos fazer nada. Ou nós somos libertos por Jesus, ou ninguém pode nos libertar. Nós não podemos nos libertar, nós não podemos fazer nada para nos salvar, para nos livrar dessa situação terrível, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Eu queria ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos observar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja, é só Jesus que nos livra, é só Jesus que nos salva. Então, a situação é gravíssima. A humanidade é uma humanidade de escravos, de malditos, de miseráveis, mas graças a Deus que Jesus liberta, né? Então a nossa salvação, a nossa esperança está exatamente nesse Senhor Jesus Cristo. Mas esse parágrafo é o mais triste da confissão, mas ao mesmo tempo exatamente tem que mostrar essa tristeza, essa tragédia, para mostrar o valor que tem o Salvador, que só Ele, e realmente só Ele pode nos salvar, e Ele nos salva. Então, ao mesmo tempo que é triste, é a boa notícia, porque a boa notícia pressupõe a má, né? Então, de que nós temos que saber que nós somos miseráveis pecadores e que nós precisamos, aqui mostra só a graça, e que Jesus é o único Salvador e é Ele que salva realmente, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Vou dar o tema aqui desse parágrafo, tá? A relação do pecado de Adão conosco. Esse é o tema. A relação do pecado de Adão conosco. E um subtítulo podemos também assim, que explica isso, né? Sua transmissão. Então, como é que o pecado de Adão foi transmitido para nós? O pecado e as consequências dele foram transmitidos para a nossa alma. Quarto parágrafo agora, vamos ler. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, vou ler de novo. Desta corrupção original,
pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aqui a confissão ela está mostrando a relação desta corrupção original. A corrupção original aqui é a corrupção que nós, vamos dizer, tivemos como consequência daquele primeiro pecado, né? Então nosso coração foi contaminado, nosso ser foi contaminado, foi totalmente corrompido. Essa corrupção original nos torna, ficamos por ela totalmente dispostos e adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal. Ou seja, essa corrupção original, ela nos torna indispostos para o bem, totalmente. Então, de maneira que mesmo o bem que nós fazemos é entre aspas, porque o homem sem Cristo, ele faz o bem. Sim, ele pode, por exemplo, salvar uma vida, praticar atos heróicos, mas mesmo isso não é o bem no sentido que Deus exige, porque Deus exige o bem no sentido de que seja em honra a Ele, em plena obediência a Ele. Nunca o homem faz isso, nunca o homem faz o bem nesse sentido, ele nunca obedece a Deus, ele não ama a Deus, e ele não faz as coisas para a glória de Deus. Então ele não a corrupção da natureza tornou o homem totalmente indisposto e adverso a todo bem. E por outro lado, inteiramente inclinado a todo mal, ou seja, ele se inclina para o pecado e para os ídolos. E ele faz tudo e ama tudo que Deus não ama e se desagrada. E ele não honra a Deus, ele serve ídolos. Então, ele é inteiramente disposto ao bem, inclinado ao mal. Vou ler tudo aqui porque isso mostra de onde vêm os nossos pecados atuais, né? Então, desta corrupção original pela qual ficamos indispostos, totalmente indispostos e adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, as transgressões atuais, elas vêm exatamente dessa corrupção. Então, por que nós temos a tendência para o pecado? Por que nós pecamos? Por causa da nossa corrupção, por causa da nossa depravação total, por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque o pecado contaminou todo o nosso ser, nos tornou indispostos ao bem e totalmente inclinados ao mal. Por isso que é mais fácil odiar do que amar. Falar mal dos outros do que falar com sensatez, falar bem. Falar coisas erradas e pecaminosas do que falar com sabedoria. Por isso que é mais fácil agir, enfim, de forma contra a lei de Deus do que em obediência à lei de Deus. E nós sentimos isso, né? De que a nossa natureza, ela tende para o mal e não para o bem, né? Vamos ler aqui, irmão, Colossenses 1:21. Colossenses 1:21. Olha só, a vós também, Colossenses 1:21, a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então, que eres estranhos, inimigos inimigos no entendimento, eres estranhos, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então, inimigo no entendimento pelas obras más. Então, assim que o homem ele é inimigo no entendimento, ele é inimigo de Deus, ele pratica obras más. Mas Jesus nos reconcilia, né? Vamos ler também um texto importante, Mateus 15:19. Mateus 15:19. Mateus 15:19. Diz a palavra de Deus. Esse texto aqui é preciosíssimo sobre essa questão. Olha só o que Jesus diz, Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos
isso não contamina o homem. Então o homem, do coração dele, é que procede todas essas coisas erradas aqui. O coração dele é corrupto e procede da onde vêm as transgressões atuais. Tema desse parágrafo. Podemos falar do tema dele. É assim: a corrupção original gera os pecados atuais. Né? A corrupção original gera os pecados atuais. Daí que vem, então, os pecados que nós cometemos hoje. Né? E o quinto e último parágrafo, para nós encerrarmos nosso estudo nesta noite. A confissão, ela conclui esse tema terrível da nossa doença espiritual, dizendo assim: a corrupção da natureza persiste durante toda esta vida naqueles que são regenerados. E embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo, todavia, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeira e propriamente pecado. Encerra o assunto falando da nossa corrupção, da nossa natureza, nos crentes. O que acontece nos regenerados? Ela persiste ainda. Ela persiste. Mas ela não tem a vitória. Né? A corrupção da natureza persiste durante toda esta vida naqueles que são regenerados. Embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo. Ou seja, de fato, o que acontece? Essa nossa corrupção, essa nossa natureza pecaminosa, ela é perdoada em Jesus. Duas obras acontecem nela. Ela é perdoada em Jesus e outra coisa que vai acontecer nela, ela é mortificada através de Cristo. Ou seja, em Cristo, ela é perdoada e ela vai sendo morta. Que é o processo, nós vamos estudar lá na frente, se Deus quiser, sobre a santificação. Então, a santificação é esse processo de mortificação do pecado. Né? Então, ela é perdoada e ela é mortificada através de Cristo. Todavia, continua a confissão, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeira e propriamente pecado. Ou seja, a corrupção persiste nos regenerados. E embora ela seja perdoada e ela seja realmente mortificada durante a vida, isso é verdade, todavia ela mesma, como seus primeiros impulsos, ou seja, aquilo que ela causa primeiro, essa corrupção, os primeiros impulsos que ela causa, são verdadeiro e propriamente pecado. Ou seja, a própria corrupção e os impulsos dela são pecado aos olhos de Deus. Por isso que tem que ser perdoado. E por isso que tem que ser mortificado. Né? Mas, graças a Deus, que em Cristo Jesus temos justificação, devemos estudar ainda, né? Perdão, e temos a santificação. Mas é pecado, né? Mas Jesus nos salva. Para a gente encerrar, vamos ler Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. Diz a palavra: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Né? Está aqui. Não há. E Gálatas, bora ler, irmão, também é importante, vamos dizer que a gente leia Romanos 7:23. Romanos 7:23. Porque esse capítulo fala exatamente da luta que o cristão tem contra a sua natureza pecaminosa ainda, né? Romanos 7:23. Da palavra do Senhor. Mas vejo, Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o pecado, ele está lá, nos tentando e está presente ainda, mesmo no cristão, mas graças a Deus por Jesus nosso Senhor. E para encerrar, Gálatas 5,17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É uma batalha. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Amém. Então, o que nós estudamos hoje, né? Sobre a queda, primeiro, que Adão quebrou o pacto que Deus fez com ele, e nisso ele deliberadamente, sem ser forçado, fez isso, e Deus permitiu isso para a sua glória. Quando ele fez isso, eles decaíram da condição original deles e perderam a comunhão com Deus e tiveram a sua natureza corrompida. E nós neles, porque eles são o nosso, ele, Adão, né, no caso, é o nosso representante. A partir daí, como ele é nosso representante, essa culpa do pecado foi imputada a nós, e por isso nós morremos nele e temos, então o pecado passa a nos dominar, somos concebidos em pecado, então nos tornamos filhos da ira, escravos do pecado e sujeitos à morte e a todas as outras misérias temporais, espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus nos liberte. Essa corrupção, ela nos torna indispostos e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. E é dela que procede essa corrupção que nós herdamos, então, dessa situação toda em Adão, dela que procede as transgressões atuais. E mesmo no regenerado, ainda que nele, no caso, no crente, ela é perdoada e mortificada, mas tanto ela como seus primeiros impulsos são propriamente pecado. O que nós observamos aqui? Que o problema é o maior de todos. O pecado é o mal dos males. E só Jesus pode nos libertar. Graças a Deus que Ele veio fazer isso. Amém. Uma pergunta? Tudo tranquilo? Vamos orar então, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, né? Senhor, muito obrigado. Nós podemos estudar nesta oportunidade esse assunto tão importante. Que o Seu Espírito Santo nos ilumine, nos conduza na palavra, nos faça entender cada vez melhor e assim, Senhor, percebermos a grave situação que é o pecado e o glorioso Salvador que é Jesus. E não brincarmos com o pecado, Senhor, mas olharmos para a seriedade do que é isso. Ao mesmo tempo sendo gratos pelo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. E louvando e agradecendo o Seu Santíssimo Nome. E olhando sempre para Ele, a nossa esperança e a nossa redenção. E levar esse Evangelho aos outros. Ó Senhor, muito obrigado. E que o Seu nome santo seja cada vez mais glorificado em nosso viver. No Senhor Jesus. Amém. E amém. Em Cristo. Boa noite.